E aí pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Davi Ganon e esse é o canal Diário de Análise. Diário de Análise é um canal de ficção científica para falar de livros não só dos clássicos, mas também de livros diferentes, livros de ficção científica brasileira também. E hoje a gente vai falar de New Weird, e numa das primeiras, se não a primeira obra lançada no Brasil com essa nova vertente da literatura fantástica, que é A Cidade é a Cidade do China Miéville. Mas o que é o New Weird? New Weird, basicamente, é uma vertente da ficção fantástica que usa a ficção científica, que usa o terror e que usa a fantasia para trazer um estranhamento, porque weird significa estranho. A ideia de trazer o estranhamento é deslocar o leitor do lugar comum, tirar ele da sua área de conforto e trazer algo que realmente vai impactar ele e vai fazer com que ele se sinta em outro lugar, mas ao mesmo tempo busca uma reflexão que nos aproxima da nossa realidade. Isso é uma coisa que o Charlie Miéville faz nesse livro. E o Charlie Miéville é o expoente do New Weird no Brasil, junto com o Jeff Vandermeer no Aniquilação, que é outro do autor que dessa vertente. Ambos livros causam bastante estranhamento. A gente vai falar mais sobre a obra depois da vinheta. Charlie Miéville é um escritor inglês que tem uma obra bastante vasta dentro dessa vertente fantástica que ele encabeça. E A Cidade é a Cidade é a primeira obra dele dessa vertente que chega ao Brasil. Depois ainda foi lançado A Estação Perdido e tá para vir um novo livro dele, além de outros contos, além de alguns contos e ensaios sobre política. O Charlie Miéville ele é bastante envolvido na política, inclusive já foi candidato para o partido de esquerda na Inglaterra. Charlie Miéville ele consegue passar a sua visão de mundo sem ser panfletário. Em A Cidade é a Cidade, a gente acompanha a história do Theodor Borlo, que é um investigador de crimes hediondos na cidade de Basel. A cidade de Basel é uma cidade fictícia que ficaria mais ou menos na Europa Oriental, como se fosse uma cidade, uma daquelas cidades decadentes após a queda do comunismo, né? Só que nessa cidade ela convive com uma outra cidade que se chama Ulcoma. Essa cidade ela ocupa o mesmo espaço geográfico que Basel. E, e explicar como funciona essa dinâmica entre as duas cidades é a graça do livro. É explicar como uma cidade pode ocupar áreas em comum, áreas próprias, e ocupar estabelecimentos, e como funciona também a política e como funciona o cotidiano da cidade. O conceito principal para entender a dinâmica entre as duas cidades é o conceito de desver. Desver significa você perceber que o habitante da outra cidade está ali, mas ao mesmo tempo que desvia dele, você ignora a existência dele, porque ele está em outra cidade. A fronteira, ela não é uma fronteira delineada apenas por uma linha, mas a fronteira está nos hábitos, está nessa regra que é implícita de você ignorar os habitantes da outra cidade. E como isso acontece? Isso acontece principalmente pelo cultivo dessas barreiras, como a vestimenta, a língua, a cultura, a arquitetura. Inclusive, com o trânsito, é muito interessante ver como ele imaginou o trânsito dessa cidade. Você tem que, inclusive, desver carros. E o que é que obriga eles, o que tensiona e oprime esses cidadãos dessas cidades a cumprir essa regra é o crime mais grave que se pode cometer nas duas cidades, que é o crime de brecha. A brecha é ignorar a existência das cidades uma dentro da outra. E
Essa é a maior barreira que o investigador Borlo tem que lutar. Inclusive, esse crime de brecha é mais grave que o próprio assassinato da mulher que é o que dá o pontapé inicial da história. Pois, além de encontrar o assassino, o Borlo tem que fazer isso sem cometer o crime de brecha. Porque se a pessoa que foi assassinada, essa mulher, ela foi assassinada em Ulcoma, ele não deveria nem estar investigando isso. E à medida que o Borlo vai investigando o assassinato, o Melville vai apresentando a cidade para nós de forma bem cadenciada. A gente vai entendendo na rotina dele, tanto administrativa, dele tem que ir para outra cidade, dele saber com quem ele tem que conversar, o próprio trabalho investigativo do Borlo para encontrar o assassino, ele acompanha o nosso trabalho investigativo para tentar entender essa cidade. E com o passar da obra, a gente vai se habituando a essa cidade. Essa cidade, ela é o weird, ela é o estranho dessa ficção. O leitor passa por um estranhamento ao encontrar essa cidade em que ocupam ruas iguais, em que as pessoas têm que fingir que não se veem. Mas a reflexão mais bacana que o Melville traz nesse livro é que essa cidade que a gente não enxerga, ela e esses limites absurdos, por que as pessoas fazem isso? Na verdade, não é muito diferente do que os próprios limites que a gente coloca no nosso mundo. Podemos encontrar, por exemplo, na própria divisão entre favela e asfalto, nos Bantustões na África do Sul, em Israel e Palestina, por exemplo, onde tu tem os checkpoints e áreas tão restritas. E quando a gente se dá conta de todas essas diferenças, é aí que o estranhamento ele troca de lugar. Primeiro a gente estranha essa cidade, depois a gente se acostuma com ela, e depois que a gente se acostuma com ela, acredito que o ponto essencial da obra é a gente ver que o que é estranho que o estranho está no nosso próprio cotidiano. Bem, o maior atrativo do livro é satisfazer a curiosidade a respeito das cidades e fazer isso de uma forma bem cadenciada. Claro que o leitor, se ele não tiver curiosidade pelo funcionamento das cidades e se interessar somente pelo mistério policial, ele provavelmente não vai gostar da história, porque a explicação entre as cidades ela ocupa uma boa parte da história e pode ser um empecilho para quem espera apenas um romance policial. Isso não significa que o romance policial, a parte policial do romance, ela é fraca. Pelo contrário, eu gostei bastante dessa parte. Acho que ele foi bem competente em criar o mistério e também os outros mistérios a respeito entre as divisões da cidade. A gente fica muito curioso em saber sobre o que é essa brecha e o Melville ele consegue fazer revelações muito bacanas no final que compensam o leitor que chega até o final. E eu quero concluir dizendo que recomendo bastante essa obra. Eu acho que é uma obra que introduz muito bem a literatura do China Miéville e eu acho que é uma boa porta de entrada para quem quer conhecer a Weird Fiction, a New Weird, a ficção estranha. Quem curtir esse estranhamento vai gostar tanto dessa obra e vai gostar ainda mais das outras obras dele, a outra obra dele que já é em português, que é Estação Perdido. Ela vai trazer isso de uma forma muito mais profunda, muito mais vasta, e é algo que a gente ainda vai abordar nesse canal, porque ainda vamos, em algum futuro próximo, falar do Aniquilação do Jeff Vandermeer, mas a próxima obra, a obra que a gente vai falar só ano que vem, porque o canal vai ter uma interrupção para as festas de fim de ano, que vai ser da minha autora favorita,
a Ursula Le Guin, vamos falar do primeiro livro dela. A Ursula Le Guin ela tem obras recentes traduzidas, que é Os Despossuídos e A Mão Esquerda da Escuridão, mas a gente vai falar de uma obra mais antiga dela, a primeira obra dela, que misturou muito bem ficção científica e fantasia. E eu espero vocês em janeiro. Até lá. Tchau, tchau, pessoal.